Eu vou te mostrar nessa aula aqui, nessa playlist que eu vou fazer no meu canal, exatamente o passo a passo que você precisa saber para começar na pesquisa científica, exatamente o básico que todo mundo precisa saber para começar nesse mundo. Então a aula de hoje é sobre isso. Essa aula ela vai ser dividida em pequenos vídeos no canal, então eu não sei se quem está me assistindo aqui vai assistir gravado ou vai assistir ao vivo, a ideia é que todo mundo assista ao vivo, mas de toda forma o que é que vai acontecer? Vai ser uma série de aulas em que eu estou dividindo em parte 1 e parte 2, para realmente trazer esses conhecimentos básicos que todo mundo precisa saber para realmente começar a pesquisar, tá bom? Eu estou fazendo essa série de aulas porque existe um porquê atrás disso tudo. Então, várias ligas acadêmicas vieram falar comigo, pedindo palestras, pedindo capacitações, e acontece que por causa do meu semestre na faculdade, por causa da alta demanda também do diário da pesquisa, acabou que eu não pude atender a vários chamados. E aí eu fiz, nossa, eu posso separar uma noite, fazer essa capacitação que eu faria fechada, e aí fazer aberta no meu canal e já deixar lá disponível para todo mundo, para quem quiser assistir, para quem quiser ter como base dúvida. Essa capacitação que eu estou fazendo aqui hoje com vocês, ele é um momento que eu faço fechado mesmo, eu faço capacitação para ligas acadêmicas da minha universidade e eu vou fazer aberto, tal qual eu faria se fosse para uma liga acadêmica. Eu vou fazer aqui no meu canal e já vou deixar salvo para todos vocês, tá? Vantagem de quem está me assistindo ao vivo é que vai poder tirar dúvidas, então para quem está assistindo gravado é só deixar aqui abaixo, mas quem está me assistindo ao vivo vai ter essa vantagem de tirar todas as dúvidas, solucionar algum problema que tenha, ou até mesmo me dar o feedback se isso aqui que eu estou falando está ficando claro ou não tá. Então obrigado a todo mundo que está aqui, que está assistindo, que está participando. Me desculpa se você faz parte de uma liga que eu não pude estar com você nesse momento, eu fico em débito com vocês, tá bom? Mas essa forma que eu estou encontrando de poder atender a todo mundo, certinho? Então, gente, bora lá começar a falar sobre o início da pesquisa. E toda vez que a gente fala realmente a começar a iniciar no mundo da pesquisa, o que é que vem na nossa mente, né? Então, para começar a pensar em pesquisa, a gente também tem que começar a entender por que investir em realizar a pesquisa. Por que é o que eu quero, na minha mente, começar realmente a fazer trabalhos científicos? O que é que vai somar na minha vida eu fazer um trabalho científico? De que é que vai adiantar eu me dedicar a aprender pesquisa? De que é que vai me adiantar eu ficar lendo artigos científicos, trabalhos, entendendo estudos epidemiológicos? Então, bora lá entender esse mundo por trás. Então, a pesquisa científica, ela sem dúvidas, né? Ela começa que ela é um tripé no ensino superior. Então, o ensino superior ele tem 3 pilastros. Ele tem um pilar do ensino, tem um pilar da extensão e tem um pilar da pesquisa. Então, não existe ensino superior sem pesquisa. Já começamos por aí, bem relevante, né? Então, a pesquisa, ela permite que você chegue a várias outras oportunidades. Então, existe a oportunidade de você conseguir crescer o seu currículo, existe a oportunidade de você conseguir passar em processos seletivos justamente por essa avaliação curricular, existe o processo de você realmente começar a fazer pesquisa e você observar que você consegue conquistar suas próprias oportunidades. Então, pesquisa, ela fala muito sobre isso. Pesquisa, você consegue realmente desenvolver o que a gente chama de soft skills. Então, você consegue desenvolver um currículo competidor, um currículo que vai estar aí passando em vários processos seletivos, seja desde liga acadêmica na sua universidade, a processos de residência, a processos de mestrado e de doutorado. Então, é o que eu falo muito. Um artigo científico que você publica hoje, ele não vai somar somente para uma coisa, um estágio que você quer participar, ele soma para a sua vida inteira. Então, o que você publica hoje vai te somar no mestrado, vai te somar no doutorado, vai te somar em várias outras coisas na sua vida. Então, não existe só uma coisa pontual. Então, você trabalhar hoje para somar ao longo da sua vida inteira, tá bom? Então, por que eu devo investir em pesquisa e publicar trabalhos? Porque investir em pesquisa é você. Se você está mexendo, for um profissional da saúde, você precisa entender pesquisa porque você vai entender o paciente, você quer fornecer a melhor evidência para ele naquele momento, então já começa assim. Você que se envolve com pesquisa porque você vai passar por uma residência médica ou por um mestrado, você vai precisar de currículo para participar disso, os processos seletivos estão cada vez mais cheios, e você vai precisar aprender pesquisa para você se desenvolver como um profissional que está no mercado de trabalho, desenvolver soft skills, comunicação, trabalho em equipe, síntese de informações, resumo, para estudar, enfim, gente, sou até suspeita para falar em pesquisa, mas sim, pesquisa contribui em todo esse mundo, tá bom? E é por isso que talvez você esteja assistindo essa série de aulas, porque você tomou conta de tudo isso que eu falei até agora, e aí resolveu realmente começar a aprender o básico sobre pesquisa, tá? E uma grande falha que as pessoas geralmente cometem, qual é? É você geralmente quer começar a fazer pesquisa. Então, eu quero publicar um artigo científico, quero muito fazer isso, quero muito enviar o trabalho para o congresso, e só enxerga a publicação, só enxerga o trabalho, só enxerga a escrita. Sendo que pesquisa não é só escrever. Então existe esse ponto muito importante. Pesquisa não é só escrever. E o que acontece? Às vezes as pessoas ficam tão fixas em querer escrever, aí aprender escrita científica, que elas escrevem, esquecem efetivamente de fazer o quê? Elas
esquecem de aprender o básico. Então, existem muitas pessoas que estão publicando trabalhos, mas elas não fazem a mínima ideia do que elas estão fazendo. Você pede para ela escrever na metodologia o tipo de pesquisa, e a metodologia é a pior parte para ela. Por quê? Óbvio que ela não entende pesquisa. E por ela não entender pesquisa, justamente porque é isso que ela acha tão ruim. Ela acha ruim porque realmente ela não aprendeu o básico. E entender o básico nesses momentos é essencial. É essencial porque quando você tem o básico, você consegue direcionar dali vários outros caminhos. Então você pesquisa melhor, você lê artigos melhor, você tem tudo direcionado melhor, tá bom? Então é isso hoje que eu quero trazer para você, é realmente o básico sobre a pesquisa científica e os conhecimentos que você precisa ter para realmente começar nessa jornada. Então hoje vai ser algo bem inicial mesmo, bem iniciante. Se você for iniciante, você vai adorar essa parte aqui, porque eu vou abordar tintim por tintim alguns termos que talvez você não conheça e facilitar todo esse caminho para você, tá bom? Então hoje é sobre isso. E aí, como é que eu trabalho a construção de uma produção acadêmica? Claro, como é que eu saio do meu completo zero e eu começo a desenvolver uma pesquisa, a realmente produzir, certo? Um trabalho científico. Então, o primeiro ponto é que a gente só enxerga, como eu disse, o final da escadinha. A gente só enxerga aqui, enviar para publicação. Sendo que antes vem toda essa escadinha aqui embaixo. Então, antes você precisa entender os conceitos. Antes você precisa entender o que é um descritor, você precisa entender o que é uma base de dados, você precisa entender como escreve uma introdução, pelo menos começar a pegar ali, você precisa entender como é que você seleciona um trabalho científico, tá bom? Depois você tem que entender o quê? Você tem que saber escolher um tema relevante, você tem que saber como delimitar o seu tema, formar uma pergunta de pesquisa, definir objetivos. Depois, na escadinha, você tem que aprender a planejar a sua pesquisa, formar um esboço dela. Porque o que acontece muito, se você quer fazer uma pesquisa, né? Você decide, vou pesquisar sobre isso, definir meu tema, você corre para a base de dados para definir já tudo, para pesquisar os artigos científicos, e você já vai começando naquela loucura ali e não organiza o teu trabalho. E aí vira aquela bagunça, aquela bola de neve. E aí, realmente, sendo bem sincera, aí quando chega nesses pontos, realmente fazer pesquisa se torna difícil. Por que se torna difícil? Porque você bagunçou desde o início. Então, quando nós não temos muito bem as definições científicas, que vai ser abordado hoje, e nós não temos muito bem a definição do nosso tema, nós não sabemos delimitá-lo, tudo que vem na escadinha aqui para cima se torna bagunça. Vira uma bola de neve. Então, uma ação vai levando a outra, uma ação vai levando a outra. Então, é muito importante que você entenda e compreenda essa escala, tá? O terceiro passinho da escada é planejamento e esboço da escrita. Então, você vai planejar como é que você vai escrever. Você não vai deixar para a próxima semana ou para o próximo mês, ou vai juntar os seus amigos e dizer, vamos escrever e todo mundo vai sumir. Não, vocês vão montar um cronograma, vão planejar. Depois, vocês vão para a base de dados e selecionar os trabalhos científicos para leitura, ou seja, vocês vão passar a se informar mais sobre esse tema. Depois, aí sim, se vocês tiverem esse referencial teórico, aí vocês vão sentar para escrever efetivamente o trabalho. E aí sim, depois que vocês sentarem para escrever, é que vão mandar o trabalho para publicação. Então, jamais enxerga um artigo científico só como enviar o trabalho para publicação. Jamais, jamais mesmo, porque tem toda uma escadinha a ser percorrida. E toda vez que você estiver fazendo um trabalho científico, lembra dessa escadinha. Vê se você, em que degrau você tá, porque isso vai guiar toda a sua produção científica, tá bom? E, claro, quais são os tipos de trabalhos que eu posso publicar, quais são os tipos de trabalho que eu posso estar fazendo. Então, bora lá, né? Existe, que eu quero também, esse conceito é muito importante, existe a diferença de você fazer um artigo científico e existe a diferença de você fazer uma pesquisa. É muito importante que quem está assistindo aqui agora entenda isso. Qual é a diferença, claro? Então, às vezes a gente enxerga fazer pesquisa como fazer um artigo científico e não é isso. O que é o artigo científico? O artigo científico ele é a última etapa de uma pesquisa. Última etapa de uma pesquisa, ou seja, a pesquisa vem antes. Então, a pesquisa é a parte daquela coleta de dados, em que você vai no DataSource e pega aqueles dados, você vai no prontuário do paciente e pega os dados, aí você escreve o seu relato de experiência. Uma pesquisa pode gerar inúmeros artigos científicos, entende? Então, se eu tenho um artigo científico, não necessariamente é uma pesquisa, mas uma pesquisa pode gerar vários artigos científicos. Então é diferente. O artigo científico ele não é a pesquisa propriamente dita, ele é só uma forma de eu contar para você como é que foi essa pesquisa. Ele é um relato de uma pesquisa. Assim como o resumo científico. Então o resumo científico ele é uma forma de eu escrever, de eu relatar a minha pesquisa, tá bom? Então é muito importante que você tenha esse conceito em mente, tá? E aí quais são os tipos de trabalhos que eu posso estar realizando? Então você pode estar fazendo as revisões literárias, você pode estar fazendo pesquisas descritivas como o relato de caso, o relato de experiência, você pode estar fazendo estudos epidemiológicos, como por exemplo, aquele estudo que a gente faz com DataSource é um estudo observacional descritivo ou analítico, dependendo se você está avaliando, mas de toda forma, pesquisas epidemiológicas
estatísticas, pesquisas com bases de dados secundárias, você pode pegar o DataSUS, pode pegar o IBGE e estar fazendo toda essa. Então existe uma gama muito grande de trabalhos que você pode estar realizando para estar publicando e somando no seu currículo, tá bom? Então você veja aí que existe esse universo e existe o outro universo que são de cartas para editores, editorial e por aí vai. Então existe muito tipo de trabalhos científicos para serem publicados, tá? E uma parte essencial que você precisa entender toda vez que você for fazer trabalho científico são as etapas de uma pesquisa científica, tá bom? Então, quais são as etapas de uma pesquisa científica? Então, muitas vezes as pessoas vêm me perguntar, mas claro, eu estou fazendo uma revisão de literatura e eu estou perdida. Claro, eu estou fazendo um relato de caso e eu estou perdido. Qual é o próximo passo? O que é que eu devo fazer? Como eu devo executar? Então, do início ao fim, tá aqui o que você deve fazer. Desde o primeiro momento de pensar em um problema até o último momento de começar a escrever um artigo científico, tá bom? Então, as etapas de uma pesquisa científica é essencial para que você entenda todo o processo de construção do seu trabalho, certo? Então, a primeira etapa é o quê? Identificação de um problema. Então, você vai identificar algo que você quer resolver, algum problema naquele momento que você quer solucionar. E, claro, eu não estou identificando esse problema muito bem. Decide um tema que você gosta de estudar e acha um problema dentro dele. Eu quero estudar a violência contra as mulheres negras na ginecologia obstetrícia. Ótimo. Então, já está achando um problema e acha mais problemas dentro dessa temática. Então, identificou esse problema. Claro, identifiquei esse problema. Qual é o meu próximo passo? Então, o seu próximo passo não é ir correndo louco para uma base de dados. Não! Seu próximo passo é 2, buscar evidências e literatura sobre esse tema. E nessa segunda etapa, que a gente chama de estudo preliminar. Então, você tem a ideia de um tema na cabeça. Vou estudar sobre asma em crianças. Ok. Qual é o próximo passo? Não. O próximo passo é estudar sobre esse tema. O que acontece? Pelo menos eu acredito que dentro da pesquisa, a grande maioria são estudantes da área da saúde. E o que acontece é que nós somos novos em vários temas. Então, pode ser que você tenha algum tema que você não entenda, para você da definição, os conceitos básicos, classificações. Então, se você vai fazer um artigo sobre asma e você não entende sobre asma, não espere você chegar na base de dados para entender sobre isso. Não. Estude sobre o seu tema. Estude. Pegue revisões sistemáticas, pegue aí o UpToDate, pegue o Datamed, abre a livraria Cochrane. Calma que eu vou dizer como fazer o estudo preliminar, mas de fato é que você precisa estudar para fazer o seu tema. Você precisa entender sobre o que é a sua pesquisa para você siga os próximos passos. Então isso é um grande erro mesmo. As pessoas acham que elas têm a ideia de um tema e que elas já vão pesquisar. Não, você precisa compreender exatamente o que você está pesquisando, porque se você não tiver clareza do que exatamente você está pesquisando, com certeza do resto você não vai ter muita clareza. Então é muito importante que você pense em um tema, agora eu vou estudar sobre ele. Vou pegar um livro, vou ver quais são os principais conceitos, vou pegar ali uma revisão sistemática e entender sobre a temática, porque a ideia do estudo preliminar é você se inteirar. E quando você se inteira sobre o tema, você tem ideia se o tema é relevante ou não é, se aquela pergunta de pesquisa que você realmente tinha era algo realmente relevante, era algo que realmente dava para fazer. Vou dar um exemplo, por exemplo. Eu decidi fazer um estudo com os projetos de extensão da minha universidade. Eu queria saber se os projetos de extensão da minha universidade realmente tinham impacto na formação do médico. Só que o que acontece? Quando eu fui entender sobre os projetos de extensão, na realidade, grande parte dos projetos de extensão falavam de ligas acadêmicas, e que na realidade o que era mais forte do currículo médico não era o projeto de extensão, mas sim ligas acadêmicas. Então, quando eu passei a entender o conceito de um projeto de extensão, o conceito de uma liga acadêmica, entender tudo que está por trás disso, eu fiz, nossa, sim, agora eu achei uma problemática dentro desse tema de extensão universitária, achei uma problemática que eu realmente posso falar. Então, quando você é sempre sério, gente, meus alunos do PPA, toda vez que eles fazem o estudo preliminar, eles sempre mudam de ideia, sempre muda o tema, torna ele mais específico, muda as palavras, porque o estudo preliminar é muito importante. Claro, depois que eu fiz o estudo preliminar, qual é o próximo passo? Então, o próximo passo, a terceira etapa, é agora você vai sentar, vai formular a sua pergunta de pesquisa e vai definir os seus objetivos. E é muito importante que seu trabalho tenha uma pergunta de pesquisa, porque você vai guiar, essa pergunta de pesquisa é o que vai guiar tudo o resto, tá? Então, você vai ter que responder essa pergunta de pesquisa ao longo do seu trabalho inteiro. Depois que você fez isso, você vai escolher o desenho de pesquisa para responder a essa sua pergunta. Então, às vezes, o desenho de pesquisa que você escolhe é fazer uma revisão bibliográfica, às vezes o desenho que você escolhe é fazer um trabalho no DataSUS, às vezes o desenho que você escolhe é fazer um relato de caso. Então, veja que o desenho de pesquisa é exatamente o procedimento técnico que você vai fazer para coletar os dados, pegar os dados na sua mão, tá?
Depois que você fez isso, você vai coletar os dados, que é o passo 5, que é exatamente você ir lá, pegar esses dados e avaliar. Se eu estou fazendo revisão de literatura, eu vou entrar na base de dados, vou coletar os artigos que eu vou revisar. Se eu estou fazendo um relato de caso, eu vou pegar o prontuário do paciente e vou começar a escrever o caso. Se eu estou fazendo um relato de experiência, eu vou escrever a minha experiência. E vejam que eu estou escrevendo os resultados antes de começar a escrever o artigo, porque o artigo ele é em cima do próprio resultado. Então não existe de eu começar, vou começar a fazer um artigo científico, começo pela introdução. Não, você tem que começar a fazer a pesquisa, porque sem a pesquisa você não tem o artigo, tá? Depois você vai analisar esses dados que você está, vai avaliar criticamente, depois aí sim que você vai começar a escrever o artigo, aí você pode começar a fazer a sua introdução depois que você tem os seus resultados, tá bom? Deixa eu ver aqui se alguém ficou com alguma dúvida. Clara, publicar resumos em congressos agregam de forma considerável em processos seletivos ou servem mais como treino para artigos que em si são mais considerados nesses processos seletivos? Bora lá, bora entender um pouquinho sobre isso, certo? Então, publicar resumos em congressos, sim, agrega muito em processos seletivos, tá bom? Agora, também tem um limite, então você não vai publicar resumos para sempre. Tá? Então você não vai aí sair loucamente só publicando resumos. Se você tiver uns 6 resumos no seu currículo, já está bom. Por quê? Porque você vai ler os editais, tanto de mestrado quanto de residência médica, e você observa o quê? Você observa que eles vão pontuar até 5 trabalhos. Você pode ter 10 trabalhos e eles só vão pontuar 5. E justamente os resumos eles são muito importantes para treinar para os artigos científicos. Então, justamente a técnica que eu sempre digo é: se você é iniciante, começa fazendo um resumo. Por quê? Porque o resumo ele vai te dar um conhecimento suficiente para que você conheça como escreve um trabalho, conheça como pesquisa na base de dados, conheça como coleta dados. Então, o resumo científico ele te dá todo esse espectro, ele dá toda essa vantagem de dar tempo de aprender, dá tempo de construir. Então, quem está começando, sério, começa enviando o resumo para o congresso, se inscreve no congresso, junta um grupo de amigos e envia um resumo para o congresso, porque isso vai permitir com que você leve tempo aprendendo a fazer tudo isso. E aí, não se estresse aí depois, futuramente, fazendo um artigo científico. Então, você vai aprendendo aos pouquinhos e vai construindo, tá bom? Gente, quem tiver dúvida, é só colocar aqui no chat, tá bom? Que eu vou respondendo ao longo da live. Então, seguimos aqui. Então, entendido as etapas de uma pesquisa científica, é nesse formato que você vai usar como mapa. É esse formato que você vai usar para guiar toda a sua produção. Então, não pense que, mais uma vez, eu vou enviar um trabalho para o congresso. Você vai ter que começar a fazer esse caminho. Você vai ter que fazer, vai ter que percorrer isso. Então, você vai passar pela identificação de um problema, vai estudar um pouquinho sobre ele, vai definir a sua pesquisa, vai definir o desenho, vai coletar os dados, vai analisar esses dados e aí sim, depois que você vai escrever. Então, grande parte dos trabalhos, eles são rejeitados por quê? As pessoas elas ficam sedentas em fazer uma boa introdução, em fazer uma boa discussão, mas elas não trazem bons resultados. O resultado dela ali tá tipo chovendo no molhado, não trouxe nada, não realçou nada que já estava na literatura, fez um resultado assim, nem vem nem vai, não se preocupou com isso. Então é muito importante que você tenha isso aqui em mente, tá bom? Antes de fazer qualquer trabalho científico, resumo, TCC, projeto de pesquisa, artigo, editorial, tudo, você tem que ter isso aqui muito bem em mente, tá bom? E aí, passando agora, vamos finalizar essa primeira etapa, tá? Então, até agora nós falamos sobre o quê? Nós falamos sobre a introdução de se começar a fazer pesquisa. E aí, vamos começar agora a nova etapa que nós vamos passar cada passinho da escada, tá bom? Então, quem tá me assistindo gravado, eu te espero no próximo vídeo. E para quem tá aqui no ao vivo, vamos começar a entender a definição de um tema, tá bom?